Olá, primeira parte de análise combinatória. Hoje você vai ter uma ideia de análise combinatória, uma ideia breve. E nas próximas aulas você vai incorporando novos conceitos. Quando for necessário usar algum recurso como fatorial, por exemplo, eu faço uma pausa, explico fatorial e eu já retomo a análise combinatória, porque a essência dos problemas de contagem é a análise combinatória. E não fatorial, como a maioria acha que tudo tem a ver com fatorial. Não. Na maioria dos vestibulares, no Enem, você saber fatorial é como você saber multiplicar, saber subtrair, saber uma potência. É o meio do caminho. A essência do problema não é o fatorial. A essência do problema é resolver, nesse caso aqui, problemas de contagem. Bom, desde os primórdios, a primeira pergunta que te deixa feliz ao responder é quantos? Quantos anos você tem? Quantos dedos você está vendo? Quantos objetos tem aqui? E essa é a primeira realização de uma criança. Dizer quantos. Pode ver, a criança fica muito feliz quando mostra para os outros que sabe contar. Então, os problemas de contagem têm essa característica de responder a você quantos ou quantas. Ele não está preocupado em responder quais. Ele quer saber quantos. Ele quer quantificar o problema. Para você me dar uma quantidade de termos, em geral você não tem um número só e desse número você tem que fazer a distribuição. Em grande parte dos problemas, ou quase todos os problemas, você tem mais de um número. Resta a você determinar o que fazer com cada um desses números. Eu vou multiplicar, eu vou somar, vou subtrair, vou dividir, se é que cada uma dessas operações é possível. Te garanto que não é possível fazer muito mais do que somar ou multiplicar. Aí você fala, mas pelo princípio da exclusão lá dá para subtrair. Peraí, mas aí eu estou subtraindo porque a soma de dois termos me dá o conjunto universo. E eu quero só esse cara aqui. Se eu quero só aquele cara e eu sei quanto vale a soma, naturalmente eu vou subtrair. Mas ele veio de uma soma. Seus problemas de contagem passam por dois princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio aditivo. E o segundo princípio é o princípio multiplicativo. Esse princípio multiplicativo depois vai ser chamado de princípio fundamental da contagem. Mas por hora, basta você saber que é princípio aditivo e princípio multiplicativo. Quando você vai usar o princípio aditivo? São algumas situações, geralmente as situações que dividem o problema em casos. Ou situações. Situação 1, acontece isso. Situação 2, acontece isso. Situação 3, acontece isso. Então, os casos deverão ser somados. Os valores associados aos casos deverão ser somados. Por exemplo, caso o A ganhe, eu recebo R$10. Caso, não vai mudar muito, não. 10 pessoas ganham alguma coisa caso A ganhe. Caso B ganhe, 30 pessoas ganham alguma coisa. Caso C ganhe, 50 pessoas ganham alguma coisa. Eu tenho a possibilidade de o A ganhar, ou o B ganhar, ou o C ganhar. Então, quantas pessoas têm possibilidade de ganhar alguma coisa? As 10 que apostariam no A, as 30 que apostariam no B e as 50 que apostariam no C. Eu tenho no total 90 pessoas. Então, são 90 pessoas que teoricamente ganhariam no caso de A ganhar, ou B ganhar, ou C ganhar. Dividiu em casos, a ideia é do princípio aditivo. Percebam que eu usei um conectivo lógico muito forte aí, que é o conectivo lógico ou. Eu disse em todo momento, caso isso aconteça, ou isso aconteça, ou isso aconteça. Aqui você tem a ideia clara do ou. Você vai usar isso daqui também em probabilidade, provavelmente, não só em análise combinatória. A extensão do problema também se dá à probabilidade.
O princípio multiplicativo, ele trata de conceitos associados a um outro conectivo. O conectivo lógico associado aqui é o conectivo lógico e. A ideia do princípio multiplicativo é uma ideia de sequência, fila. Necessariamente você vai precisar de termos ordenadamente. Aqui a ordem é estritamente importante, extremamente importante. Princípio aditivo e princípio multiplicativo são as chaves dos problemas de análise combinatória. Todos os problemas saem disso daqui. À exceção da combinação e da permutação com repetição, não há outra teoria que você tem que saber com arranjo, permutação simples ou até o próprio princípio fundamental da contagem. Todos eles dependem exclusivamente disso daqui. Com uma correçãozinha lá no meio do caminho, a combinação e a permutação com repetição também são explicadas pela mesma regra. Então, quando for necessário explicar uma fórmula, eu vou dizer por que cada um dos elementos daquela fórmula está lá. E dessa maneira, é opcional a você decorar ou não a fórmula. Fica mais fácil você saber o conceito do que de fato decorar a fórmula. E aí a gente caminha para os problemas de análise combinatória que estão bem demarcados. Deixa eu só abrir um parênteses aqui com relação a essa sequência, essa fila. Essa sequência pode ser uma sequência de letras, pode ser uma sequência de pessoas, uma sequência de palavras, uma sequência de objetos, uma sequência de qualquer coisa. Assim como uma fila, cada um dos termos está posicionado de maneira ordenada. Um exemplo bobo para você, mas que faz toda a diferença, sobretudo para associar ao E, é o seguinte: você está numa fila, então você tem lá o primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro da fila, o quarto da fila, o quinto da fila e você está aqui. Se eu pergunto a você nesse momento que posição você ocupa na fila, tudo bem, você vai me responder que você é o sexto da fila. Você está parado ali, tem um quadradinho aqui para o primeiro, um quadradinho para o segundo, um quadradinho para o terceiro, para o quarto, para o quinto e você também está dentro de um quadradinho. E aí você se encontrou com uma pessoa muito simpática que está imediatamente atrás de você. E você vira para essa pessoa e você começa a conversar com o sétimo da fila. De maneira distraída, obviamente, não percebe que 3 já foram atendidos e você continua parado naquele lugar. Naturalmente, o quarto elemento passa a ser o primeiro, o quinto elemento passa a ser o segundo e você não se mexeu. Significa que você é o sexto da fila ainda? Porque você não se mexeu? Você continua sendo o sexto da fila conversando com o sétimo da fila? Não. A partir do atendimento desses 3 indivíduos, você não é mais o sexto da fila. Mesmo que você esteja parado no mesmo lugar onde começou a contagem. Você está no mesmo lugar, só que você não é mais o sexto elemento da fila. Você passou a ser o terceiro. Por quê? Porque você ser o sexto elemento da fila está imediatamente vinculado à existência do primeiro e do segundo, e do terceiro, e do quarto, e do quinto. Só assim você seria o sexto da fila. Para ser o sexto da fila, é necessário que existam antes de você outros 5. A ausência de um sequer já não te deixa mais ser o sexto da fila. Ainda que a sua posição não se altere em relação ao caixa, por exemplo. Minha posição não se alterou em relação ao caixa. Independente disso, para que eu seja o sexto, é necessário que existam 5 antes de mim, ok? Essa é a primeira leitura que você tem que fazer da sequência. E também não adianta você falar que, mas se eles mudarem de posição ali, não alterou em nada a fila. Alterou. Você fala, mas se o primeiro e o segundo mudarem de lugar, não mudou nada para mim. Peraí, a questão era, mudou alguma coisa na fila?
na fila. Não mudou para quem está na sexta posição, que não foi mexido. Mas para a fila, mudou. Se eu tivesse o elemento A, o B, o C, o D, o E e você fosse o elemento F. Se eu troco o A e o B de lugar, de fato para você não mudou nada na fila. Para você. Mas para a fila, mudou. Essa fila é diferente dessa. Por quê? Volta aqui um pouquinho. Ordem. Uma fila tem seus elementos representados em ordem. Se você abrir mão desse conceito, você perde o princípio multiplicativo e a partir daí vira uma bola de neve e você perde tudo. Você tem que ter ciência de que, para a existência de um termo em especial, você precisa garantir que os seus antecessores, caso ele não seja o primeiro, você precisa garantir que seus antecessores também existam. Então, que isso fique claro. Eu vou trabalhar com um exemplo aqui para tentar mostrar para você a ideia do e do ou. É um exemplo bem interessante, bem bacana, e eu acho que vale a pena você saber desse exemplo. Vou passar o quadro para lá. Suponha, hipoteticamente, que eu disponha de 7 pessoas, só porque é meu número da sorte. Pronto. Tenho 7 pessoas aqui. E essas 7 pessoas estarão distribuídas em 2 grupos. O primeiro grupo é um grupo masculino, é um grupo de 3 homens. E o segundo grupo é um grupo feminino. Então eu tenho 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, 3 são homens e 4 são mulheres. Primeira situação. A primeira situação do meu problema é escolher uma pessoa. Uma pessoa. Bom, para escolher uma pessoa, eu posso escolher um homem ou uma mulher. E aí eu analiso, para a escolha de um homem, quantas opções eu tenho? Para a escolha de um homem, eu tenho 3 possibilidades. E para a escolha de uma mulher? Para a escolha de uma mulher, eu tenho 4 possibilidades. O conectivo que foi usado é o conectivo ou. Se é o conectivo ou, os resultados parciais devem ser somados. Aí você falou, mas lá estava escrito que precisava dividir em casos. Tudo bem, se você quiser. Caso 1. Escolho um homem. Quantas são as chances? 3. Caso 2. Escolho uma mulher. Tenho 4 possibilidades. Dividi em casos, princípio aditivo, no total, eu tenho 7 possibilidades. Esqueci de colocar aqui. A saber, posso escolher o homem 1, o homem 2, o homem 3, a mulher 1, a mulher 2, a mulher 3, a mulher 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades de escolha. Não sou machista por ter colocado homem, mulher, homem, 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 mulher. Coloquei homem na frente porque, sei lá, tanto faz, homem, mulher. Coloquei, tá? Com uma diferença ali boa. Se eu tivesse colocado par e ímpar primeiro, eu ia preferir o par do que... Bom, tá. Ignore essa divagação. Segunda situação. Esses problemas servem exclusivamente para diferenciar o e do ou, tá? Então, tanto faz se eu coloco homem na frente, mulher na frente, tanto faz. Segunda situação, eu não vou escolher uma pessoa só. Eu vou escolher 2, só que elas têm que ser de sexo oposto. Então em vez de colocar 2 de sexo oposto, eu vou colocar assim, escolher um casal heterossexual. Escolher um casal heterossexual. Já vai ter o casal homossexual, já vai ter o casal bissexual. É o problema mais bonitinho que tem, que vocês vão ver só. Escolher um casal heterossexual. O casal heterossexual, ele deve ser composto de homem e
mulher, ou mulher e homem, tanto faz. Para a escolha de homem, volta aqui. Eu tenho 3 homens à disposição. Se eu tenho 3 homens à disposição, a escolha de um homem agora será 3. Mesma coisa daqui. E para a mulher, 4. A mesma coisa daqui. Então, homens são 3, mulheres 4. Vamos lá. Homens 3, mulheres 4. Agora, a diferença do problema anterior é o conectivo. Lá o conectivo usado era o conectivo ou. Aqui o conectivo usado é o e. Então o e você vai multiplicar ao todo 12 casais heterossexuais que podem ser formados com os 3 homens e as 4 mulheres disponíveis. Caso você queira ver, é o homem 1 com a mulher 1. Opa, deixa eu pegar mais giz aqui. O homem 1 com a mulher 2, homem 1 com a mulher 3, homem 1 com a mulher 4 e boa. Homem 2 com a mulher 1, homem 2 com a mulher 2, homem 2 com a mulher 3, homem 2 com a mulher 4 e por final, homem 3 com mulher 1, homem 3 com mulher 2, homem 3 com mulher 3, homem 3 com mulher 4. Então essa foi a segunda situação e eu tenho 12 possibilidades de casais heterossexuais formados entre os 3 homens e as 4 mulheres. Agora vem o caso mais legal. Terceira situação. É a situação que dá para usar tanto o e quanto o ou no mesmo problema. Eu vou formar casais ou escolher casal homossexual. E aí? E aí que o problema já começa tratando da divisão em casos. Você começa com, primeiro caso, é um casal homossexual, homem e homem. E o segundo caso é o caso mulher e mulher. Então eu preciso calcular os 2 casos e depois somar o resultado. Então aqui já vai surgir um conectivo lógico ou. Eu já vou ter que somar os 2 resultados. E além disso, já apareceu o conectivo lógico e aqui na hora de formar o casal. Então para homem e homem. Para a escolha do primeiro homem, lembre-se que eu tinha 3 disponíveis. Então são 3 possibilidades aqui. E cada um desses já começa com o princípio fundamental da contagem, a ideia já começa a surgir aqui. Cada um desses pode escolher um dos outros 2. Ele não pode se escolher. Não são 3 aqui de novo. São só mais 2. Então aqui eu tenho 6. Está errado, já corrijo, tá? Já eu corrijo, está errado. Não marca isso daqui ainda. Pode marcar, mas vai ter uma correção. E no caso, mulher, mulher, mulher e mulher. Para a primeira mulher, eu tenho 4 à escolha. E da mesma forma que o outro, ela só pode escolher uma das outras 3. Então, na hora de multiplicar, eu tenho 12. Tá errado também, eu vou corrigir, tá? O que está errado? Dá uma olhada aqui na hora de formar esses casais. Homem 1 pode se relacionar com homem 2, homem 1 pode se relacionar com homem 3, não tem homem 4, não, são 3 só. Tá aqui. Homem 2 com homem 1, homem 2 com homem 3, homem 3 com homem 1, homem 3 com homem 2. Percebam que eu repito os casais 2 vezes. O homem 1 e o homem 2, ele é reescrito depois como homem 2 e homem 1. O homem 3 e o homem 1 é escrito como homem 1 e homem 3. Homem 2 e homem 3, homem 3 e homem 2. Então aqui, a troca de posição entre eles não altera o casal. Se não altera o casal, eu tenho que descontar as trocas. Eu contei o mesmo casal 2 vezes. E onde é que esbarrou nos princípios que eu havia citado lá? Esbarrou simplesmente na palavra
ordem que estava lá no princípio multiplicativo. Aqui, tanto faz a ordem que eu posiciono o homem 1 e o homem 2, tá? Eu coloquei o homem 1 aqui, mas ele também pode ocupar a posição eu coloquei ele na primeira posição, mas ele também pode ocupar a segunda posição. Então, como eles podem trocar de lugar, então eu tenho, na verdade, só 3. Da mesma forma, um casal mulher-mulher não vai ter 12 possibilidades. Porque da mesma forma que aqui, eu vou contar a mulher 1 com a mulher 2 e depois a mulher 2 com a mulher 1. Então eu tenho que dividir esse caso aqui também por 2. Eu teria no total mais 6. Então eu tenho 3 casais formados homem-homem e 6 casais formados mulher-mulher. No total, 9 casais homossexuais formados a partir dos 3 homens e das 4 mulheres. Talvez você esteja pensando, tá, mas por que lá no caso homem-mulher eu não tive que dividir e aqui no caso homem-homem e mulher com mulher eu tenho que dividir? Vem cá, homem com mulher. Lembra qual foi o motivo de eu dividir por 2 lá? Era o caso homem 1, homem 2, homem 2, homem 1. A troca de posições entre eles. Aqui eu pré-defini que a ordem entre eles seria homem e mulher. Se a ordem entre eles é homem e mulher, o homem ocupa necessariamente essa posição e a mulher ocupa necessariamente essa posição. Se você não colocasse cada um em uma posição, eles poderiam trocar. E aí, se eles trocassem, ia dar mais 12 casais. Se dessem mais 12 casais, no final, eu ia ter homem 1, mulher 1 e homem 1. Aí eu ia dividir por 2 e ia chegar no mesmo 12 que eu já tinha encontrado antes. Então, a ideia dessa estrutura de formar casais, descontar a repetição, esse descontar a repetição vai vir lá em probabilidade com repetição e vai ser melhor explicado lá na frente. Vem também em combinação, vai ser melhor explicado lá na frente. Só para não perder o problema, vem comigo para o quadro branco. Eu vou puxar ele aqui para o meio para ficar mais fácil. Eu quero aproveitar as duas situações ali. Caso eu tivesse terceira situação, quarta situação. Suponha hipoteticamente situação. Suponha hipoteticamente, deixa eu trocar o canetão, que eu queira formar casais bissexuais. Quero formar casais bissexuais. Para formar casais bissexuais, eu tenho 2 caminhos. Primeiro modo, eita, estou escolhendo certo hoje. Primeiro modo, primeiro modo, eu vou resolver o problema com os problemas que eu já tenho. Primeiro modo, então, pode ser casal homem e mulher. Já calculei e eram 12. Casais homem e homem, já calculei, eram 3. Casais mulher e mulher, eita, ô letrinha, come letra, ficou linda, ó. Mulher, eram 6. Então o total de casais bissexuais, ou que o sexo fosse independente para eles, são 21 casais. Essa é a primeira maneira, esse é o primeiro modo a se trabalhar. O segundo modo a se trabalhar também vai dar 21, e o segundo modo a se trabalhar, você vai começar a citar, ou não vai nem ter como diferenciar quem é ou onde está homem, mulher, tanto faz. Se os casais são bissexuais, tanto faz homem, mulher na frente, tanto faz, tá? Então, se tanto faz, na verdade já não fazia diferença ali, então, tá.
Aqui eu não preciso colocar o gênero. Se são casais bissexuais, eu posso colocar sem gênero. E sem gênero, eu posso colocar pessoa e pessoa. Por quê? Porque matematicamente não vai interferir. Matematicamente o problema só quer saber de quê? Eram problemas de contagem, eu só quero saber de números. Só quantificar isso daqui só serve para descontar a repetição. Qualificar isso daqui só serve para descontar a repetição. O que importa para a matemática é como eu vou quantificar, qual é a quantidade que vai ter. Então, para que eu escolha a primeira pessoa, eu tenho 7 disponíveis. Lembra da primeira situação? Escolher uma pessoa, tenho 7 pessoas disponíveis. E para a escolha da segunda pessoa, eu tenho 6 possibilidades. 7 pessoas na primeira, 6 na segunda. Por que 6? A pessoa não pode se escolher, né? Então eu tenho no total 42 possibilidades. São 42 possibilidades, mas aqui eu considero a pessoa 1 e a pessoa 2, ou vamos colocar gênero aqui. Aqui eu estou considerando homem 1 e mulher 2, e eu considero a mulher 2 e o homem 1. Porque ao contrário da segunda situação, em que eu tinha cravadas as posições de homem e mulher, aqui eu não sei onde está o homem, onde está a mulher, se é que tem algum homem, se é que tem alguma mulher. Então, tanto faz a situação, então tanto faz onde o homem se encontra. Se tanto faz onde o homem se encontra, eu caio na mesma situação da terceira situação, da escolha dos casais homossexuais. A posição que o elemento ocupa não interfere o casal que foi formado. Isso quer dizer que os 42 casos de verdade são repetidos 2 vezes. Por isso eu os divido por 2 e eu chego no final aos 21 casais da mesma forma que calculando os 3 casos. Não é difícil, só que você precisa ter um raciocínio lógico um pouco mais apurado. Eu vou tentar mostrar mais alguns exemplos mais imediatos, exemplos nem tão imediatos, e aí você vai construindo o seu raciocínio e tentando entender que diferenciar homem e mulher, dependendo da situação, é tão importante quanto diferenciar par e ímpar, maior que, menor que ou igual, e a gente vai relacionando dessa maneira. Eu vou dar uma limpada em tudo isso daqui e eu já volto com mais um pouquinho de combinatória.